Gente, bem-vindos, vamos chegando. Hoje, né, como eu vou usar o quadro para fazer um pouquinho dessa explicação, né, sobre como desenvolver nosso poder pessoal, aonde provavelmente está a nossa trava, além de algumas dicas e reflexões importantíssimas. Eu vou precisar estar usando o quadro, então eu tô vendo vocês aqui no computador, tá? E aí vou ficar vendo aqui já o comentário de vocês, tudo, mas vou estar falando com vocês no celular, então nem sempre eu vou estar conseguindo ver o comentário, tá bom, gente? Já convida as pessoas que você gosta, tá? Esse vai ser uma explicação muito prática, gente, muito didática. Eu dou muito valor para explicações didáticas e práticas. Eu acho que ajuda muito a gente num processo de compreensão, de autocompreensão. Afinal, é a autonomia emocional que gera poder pessoal. Então é importante a gente se compreender, se entender e se ver. Então todas as aulinhas que eu dou aqui com esse propósito, para que vocês cada vez se percebam e se entendam mais. Então já vai mandando aí para todo mundo. Ana, querida, Sil. Oi, querida. Gente, muita gente, José, Júnior, Mara, Tiago, Vitor, Terezinha, Fernanda, todo mundo muito bem-vindo. Já vamos fazer o seguinte? Já vai me mandando aqui, tá, nos comentários, qual é o seu projeto, né? Qual o projeto de vida? Seja na área pessoal, seja na área profissional, né, na área familiar. Qual o projeto que você quer desenvolver, que você quer construir, amadurecer, mas tá com dificuldade? Já coloca aqui, já deixa aqui seu comentário, já compartilha comigo pra gente daqui a pouco começar, tá? Vamos começar já deu hora, passou 2 minutinhos rapidinho. E gente, não esquece de convidar alguém, me ajuda muito, né? As lives eu sempre salvo lá no meu canal do YouTube. Tá tendo muita visualização, o que é muito legal. Muito obrigada a todo mundo que vai lá assistir, me ajuda muito. Mas também é muito importante a gente ter gente aqui ao vivo, tá? Porque isso traz mais energia pra live, mais participação, mais compartilhamento, tá? Então convida as pessoas que você gosta pra live. Então, hoje vocês podem começar aí a comentar, tá? Qual é esse projeto que você quer voltar, que você já deixa isso na cabeça, tá? Eu tô convidando vocês a já pensar isso antes de começar a live, pra vocês já deixarem isso fresco na cabeça, pra quando eu estiver explicando aqui, né, quem sabe vocês não têm um bom insight, né? Eu tô travado nessa parte, esse daqui que eu tô tendo dificuldade. Então já mentaliza, já divide aqui com a gente, tá? Qual é o projeto que tá travado, que tá empacado e que você quer desenvolver. Gente, deixa eu ver aqui, tá bem a imagem? Tá, né? Então tá, qualquer coisa vocês gritam comigo aqui no chat. Eu não vou estar olhando o tempo todo, mas qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá bom? Então tá, Najara, querida! Flor, bem-vinda! Então vamos lá, vamos começar. Eu costumo geralmente começar, gente, com uma frase, tá? E hoje eu escolhi uma frase que pra mim... Deixa eu tirar isso daqui, tá me incomodando. Se eu consigo trazer isso. Vou botar pra cá, pronto. Então eu sempre gosto de começar com uma frase. E essa frase eu escolhi porque essa frase traz alguns elementos importantes no nosso processo, né, de maturação. E aí quando eu falo processo já é importante de entender, né? Qualquer coisa que a gente queira conquistar está incluída nelas desafios. É natural, porque se não houvessem desafios, a gente já teria conquistado, né? Já estaria aqui agora acontecendo. Então, a gente já passou por muitos desafios, todo mundo aqui tenho certeza que já tem suas conquistas, né? Em diversas áreas e âmbitos da vida e tem ainda outras conquistas, isso é muito natural, isso faz parte, na verdade, gente, de uma coisa muito natural da nossa humanidade. É natural que a gente queira se desenvolver, que a gente queira ter uma qualidade de vida, que a gente queira ter mais maturidade, que a gente queira ter mais leveza, que a gente queira estar em processo de crescimento, tá? Então, para que esse processo seja mais possível, né? E para que a gente viva esses processos de forma mais leve, né? Com mais eficiência também, eu trouxe aqui, tá? Esse fluxo que ajuda muito nessa compreensão. E é muito importante, né? Para que a gente tenha esse processo, alguns elementos, né? Para que a gente lide exatamente com aquilo que é desafio, né? Porque o desafio fala sobre o quê? Algo que sai da minha zona de conforto, algo que não é natural e comum a mim. E por isso aquilo é um desafio, né? Que exige de alguns elementos de saúde emocional, né? E consciência de alguns processos.
Então, essa frase, para começar hoje, traz muito desses elementos, que fala: otimismo é a fé que conduz à realização. Nada pode ser feito sem esperança e confiança. Então, veja, esse processo vai falar exatamente sobre confiança, tá? Sobre autoconfiança. Como que a gente vive, aonde que a gente está travado, que nos impede de desenvolver esse projeto e lidar com esses desafios, tá? Então, essa é uma frase que eu gosto muito, né? Porque fala muito sobre o nosso estado de espírito, né? Ou seja, nosso estado de espírito, como a gente se sente, como a gente se percebe, né? Isso vai influenciar, e vocês vão ver aqui no fluxo, muito o nosso processo de desenvolvimento humano, nosso processo de empoderamento, né? O nosso processo de contato com o nosso poder pessoal. Então isso vai ajudar muito, né? A fé, gente, quando a gente fala, eu até coloquei aqui, né? Eu vou estar explicando um pouquinho mais pra vocês. Quando eu falo de fé, eu tô falando exatamente sobre a capacidade, e essa é uma das capacidades mais incríveis que a gente pode desenvolver. Se a gente não tem, a gente pode desenvolver. Né? Tem gente que fala assim, ah não, eu sou pessimista, não tem jeito, eu sou assim. Gente, cuidado com essa frase, eu sou, ninguém é. Você aprendeu a ser pessimista e provavelmente você teve referências para isso e teve vivências, né, traumáticas, desastrosas na vida, que acabaram alimentando e nutrindo, né, parte dessa autoimagem, onde você se percebe, né, como pessimista, negativo. Então a gente precisa também, né, incentivar, desenvolver, né, maturar, florescer algumas capacidades para que a gente consiga ter mais persistência, resiliência no nosso processo, tá? Então ela traz aqui desses dois pontos, que a confiança, a autoconfiança fala muito sobre esse processo de autoconhecimento, né, onde a gente, isso é uma coisa que eu trago muito nos vídeos, nas lives, onde a gente consegue separar, né, o que é a minha ferida e que sou eu. Então eu não fico ali naquela intoxicação da minha ferida, né? Então, se me abandonaram, se me rejeitaram, se me agrediram, se me reprimiram, é porque eu não sou bom o suficiente, é porque eu não tenho importância, né? É porque a vida não é boa pra mim, é porque eu não posso confiar em ninguém. Então, isso fala sobre quando a gente se mistura, quando a gente se define, se mistura, se intoxica com as nossas feridas. É importante esse processo, né, de descontaminação, e isso daqui também vai ajudar vocês, tá bom? Então, estão gostando? Vamos começar? Mamãe linda, Juju, maravilhoso. Continua, gente, convidando todo mundo. E vocês não estão partilhando, eu quero que vocês partilhem aqui comigo, né? O que vocês querem desenvolver, Vitor, querido? O que vocês querem desenvolver e que tá travado, tá? Então, me ajudem aí. Ah, tá. A Sil colocou, né? Voltar os estudos para concurso. Coloquem aí, compartilhem comigo, porque isso vai ajudar, gente, a vocês perceberem, tomarem consciência aqui durante essa explicação e esse projeto, tá bom? Então vamos começar para a explicação, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Fluxo de empoderamento. Bom, quando a gente fala de empoderamento, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de acessar, né? Conectar o nosso poder pessoal. Esse fluxo, gente, ele fala sobre aspectos básicos, necessários, fundamentais, né, para que o processo de encontro com o nosso poder pessoal aconteça, tá bom? Lembrando, gente, esse é um processo intransferível. Eu gosto muito de usar essa palavra porque um dos mecanismos de defesa mais comuns que a gente aprende na vida é a projeção. Né? E essa projeção muitas vezes acontece pela codependência. Então a gente aprende a projetar, né, que o outro é o culpado, ou de que o outro é responsável, de que a situação, a circunstância, etc. E a gente gasta uma energia danada em um monte de coisa que a gente não tem poder nenhum, que a gente não tem controle nenhum, e não acessa aquilo que a gente verdadeiramente tem poder, que somos nós mesmos, né? Nenhuma terapia, gente, profunda, com um ótimo profissional, é capaz de ocupar esse espaço no seu lugar. Esse é um espaço seu, a sua vida é sua, né? Quando eu falo intransferível, ela é pertencente a você. Então, todo o processo de transformação é um processo de decisão, de autodecisão. Eu decido me transformar, eu decido mudar, eu decido amadurecer. E é muito importante ter essa consciência, né? Por quê?
Porque por mais que seja desafiador a responsabilidade, por mais que às vezes a responsabilidade inclusive seja dolorida, né? Porque a gente pode tomar consciência de como a gente participou de alguns processos desqualificativos, abandonadores, destrutivos na nossa vida. É ela que vai ajudar a gente a alcançar, né, coerência e poder pessoal na nossa vida, tá? Então isso daqui, gente, é para vocês estarem conectados, né, com vocês. Em cada um desses tópicos que eu colocar, se pergunte, se veja, se questione, tá? Para que vocês tenham insights aqui durante o processo. E vão comentando aqui. A Najara colocou aumentar a disciplina e a consistência e a constância nos estudos. Top. Então já temos aqui 2 estudantes de concurso. Quero ver mais. Vamos dar mais exemplo aí pra mim, gente. Então vamos lá. Fluxo de empoderamento, contato com o meu poder pessoal, né? O que precisa acontecer no meu processo interno para que eu acesse o meu poder pessoal? Primeiro ponto, que é esse ponto, é essa fileira aqui, que é a fileira do eu sou. Deixa eu pegar aqui a caneta pra eu ir marcando com vocês, tá? Às vezes eu vou ficar um pouquinho fora, tá, gente, da tela, porque eu tô olhando pra cá, tá? Mas o importante é vocês estarem me ouvindo bem. Qualquer problema aí no meio da transmissão, vocês me gritam aqui, que eu tô olhando pra vocês aqui nos comentários. Primeiro ponto, tá, gente? Eu sou. Por que é importante? Veja, o eu sou. Eu preciso estar em total acesso, em total contato, consciência, né, das minhas capacidades, das minhas emoções, das minhas necessidades e do meu valor. Por quê? Como que eu vou falar, por exemplo, eu quero conquistar o concurso público, por exemplo. Vou trazer aqui os 2 exemplos que trouxeram. Quero alcançar lá aquele concurso público. Se eu, enquanto autoimagem, me percebo incapaz, ou seja, eu não sou inteligente, né? Ou, enquanto valor, eu não mereço, né? E aí entra muitas neuroses. Eu não mereço, eu não sou inteligente, ou eu não consigo lidar com as minhas emoções, né? Por exemplo, eu não consigo lidar com a minha tristeza, com a minha raiva, com o meu medo, eu rejeito, eu nego, eu reprimo, que são emoções naturais dentro de um processo de desafio, concorda? A gente não vai passar pelo processo, se é um processo de desafio, a gente vai passar como se a gente estivesse simplesmente passeando num bosque, né? Vai ser uma escalada, né? De vez em quando eu vou precisar ali de um apoio, necessidades, de um suporte. Tem dia que eu vou estar animado, tem dia que eu não vou estar animado, tem dia que eu vou estar triste. Então, veja, esse é um primeiro ponto e já é um ponto, assim, desafiador para muitas pessoas, né? Eu fiz 2 lives, né, com a Aragone Fernandes, eu acho que muitas pessoas aqui assistiram, falando sobre a importância da autoimagem. Porque quando você já começa, né, qualquer processo com uma autoimagem distorcida, ou seja, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não tenho valor, né, sem estar em contato consciente e coerente com as suas emoções e necessidades, você ali já é travado, ali você já tá desfalcado, ali já tá capenga o seu processo, entende? Então é muito importante, é claro que esse processo, gente, ele vai se retroalimentar. Quanto mais a gente fizer o processo, mais a gente vai estar em contato com a nossa autoimagem saudável. Mas veja, por exemplo, quando eu falo sobre emoções, né? Eu acabei de postar um vídeo falando sobre frustrações. Frustrações causam o quê? Tristeza, raiva, medo. Se eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com essas emoções, ou porque eu reprimo elas, ou porque eu dramatizo, me intoxico com elas, me defino por elas. Por exemplo, eu estou triste com uma situação, aí pronto, eu entro ali neuroticamente naquela definição de nada dá certo pra mim, minha vida é péssima, né, eu não dou conta de nada. Às vezes um erro, né, uma falha ali numa questão, eu não dou conta, não. Se você entra nesse processo emocional de se intoxicar ou de, não, eu dou conta de tudo, eu não preciso de nada, você já está ali perdendo 2 aspectos importantes para que você lide, né, com o seu processo. Tanto as emoções vão ficar capengas, quanto as suas necessidades. Emoções e necessidades, gente, não são coisas pra gente brigar. Emoções e necessidades falam de essência. Se você é humano, você sente e necessita. Ponto. Isso não é algo questionável. Entenda que toda destrutividade está em você lutar contra isso. A construtividade está em você fazer as pazes com a sua humanidade. Que é, eu sou humano, a humanidade é falha e potente, porque sim, nós somos polares. Ao mesmo tempo que a gente tem falhas, nós temos potências enormes. Então, parar de brigar com a sua humanidade. Entenda, eu gosto de falar que é como se fosse uma doença autoimune. Eu tô ali o tempo todo me combatendo numa coisa que não tem como eu
fechar, a não ser que eu morra, né? Eu vou continuar sentindo e vou continuar tendo necessidades. Então, fazer as pazes com a sua humanidade, né? Entender que as emoções fazem parte do processo, né? E que essas emoções, você não... E aí um ponto que eu sempre coloco muito claro aqui pra vocês, quero reforçar hoje, é diferencie dor de destrutividade. Não é porque você tá triste que você precisa se destruir. Não é porque você tá com raiva que você tem que se destruir. Nem porque você tá com medo que você precisa se destruir. Essas são emoções que causam dor. A tristeza, a raiva e o medo. Realmente, causam dor. Mas o que eu vou fazer com essa emoção? Então eu tô com medo. O que eu vou fazer? Eu vou me paralisar? Eu vou me desqualificar e falar que eu não dou conta? Ou eu vou fingir que esse medo não existe e começar a fugir daquele processo? Ou eu vou lá e vou buscar ajuda de alguém que possa me dar apoio, suporte, né? Ou eu vou lá e vou trabalhar, vou buscar uma terapia, né? Eu vou buscar apoio, suporte pra mim, né? Eu vou cuidar de mim, vou fazer uma meditação, né? Ou eu tô com raiva, né? Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade que a raiva gera? Colocar um limite. Tem gente que ou entra na violência, ou, por exemplo, fica ali no agrade sempre, não fala nada, não coloca nenhum limite, finge que nada está acontecendo, mas tá ali morrendo de raiva, ou tá vivendo uma situação super abusiva, que atrapalha os seus planos, inclusive. Por quê? Porque não tá de bem com as suas emoções. Estar de bem com as suas emoções é saber ouvi-las, entender as suas funcionalidades. Tá, gente? O que eu posso fazer, depois eu falo muito sobre isso em todas as lives, assim, todas não, mas muitas lives, né, e vídeos. Mas eu depois posso fazer um vídeo ou uma live só falando sobre emoções, tá? Se vocês quiserem. A questão é que o primeiro passo, o primeiro momento é a gente estar com uma autoimagem mais ajustada. Quem eu sou, como eu lido com as minhas emoções, quais as minhas necessidades e demandas e como eu me responsabilizo e cuido delas, né? Qual é o meu valor? Porque tudo isso aqui, gente, tá? Esses 3 tópicos aqui anteriores, que eu coloquei capacidade, emoções e necessidades, vão estar equalizando esse valor. Ou seja, o meu valor é inerente a mim? Eu tenho valor aqui hoje? Porque esse é um ponto muito importante. Você precisa se sentir com valor aqui, hoje e agora. É muito importante você se perceber com valor, independente das conquistas. Porque imagina, se a gente fica condicionado a só se sentir com valor quando a gente conquista, como que eu vou chegar até lá? Percebe a incoerência disso? Porque a gente só chega nas conquistas quando a gente já encontrou o nosso valor. Quando a gente já se sente merecedor, quando a gente já se sente capaz e competente. A gente vai explorar a forma de chegar até lá. A gente vai explorar habilidades, capacidades, né? A gente vai explorar o caminho. Porque ninguém nasceu sabendo. Esse é um processo para cada um. Né? E cada um tem seus desafios pessoais. Tem gente que tem algumas repressões mais em alguns termos, outras repressões em outros termos. Então, cada um vai ter os seus desafios pessoais. A questão é, o seu valor, ele existe aqui e agora. Encontre ele. Se você percebe que você lida mal com as suas emoções, que você vive uma autoimagem distorcida, onde você desqualifica suas capacidades e que você se sente sem valor, né, gente? É muito importante estar atento a esse momento. Tá? E aí, veja, não quer dizer que o start para esse processo já não possa começar. Porque toda vez que você chegar aqui, você vai nutrir isso daqui, tá? E aí vocês vão entender esse ciclo no final. Toda vez que você chega na ação, você nutre a sua autopercepção, você nutre o eu sou, né? Então, é aquilo, né? Nada se constrói no vazio, nada se constrói sem experiência. Quanto mais eu vou agir, né, mas eu vou então ter experiência, autopercepção e confirmação da minha competência, da minha capacidade, tá bem? Então, se você percebe que tem muitas questões aqui, né, pode anotar, quem tiver aí com caderno, tá? Fica à vontade, pode anotar. E a gente depois vai falar um pouquinho sobre como que chegar aqui nutre esse primeiro processo, tá bom? E aí é importante você ter consciência, né? Pra esse meu processo aqui, aí as meninas trouxeram aqui, né? Sobre... Paula, querida. Sil, tá bom, combinado. Vou fazer uma aula sobre isso. As meninas que trouxeram aqui sobre o estudo, né? Então, se percebe algum desses pontos, já anota. Anota porque é algo pra você desenvolver, amadurecer, ler, estudar. Invista na sua inteligência emocional, gente. Qualquer conquista, né, você tá presente. Em qualquer conquista da sua vida, ela acontece a partir de você. Então é óbvio que é bom a gente desenvolver habilidades
práticas, mas é muito importante a gente também desenvolver habilidades emocionais, tá bom? Então, caso você perceba um desses pontos falhos, né? Eu não me sinto com valor, ou eu não confio muito na minha capacidade, ou eu tô meio desajustado com as minhas emoções, reprimindo ou deixando elas tomarem muito conta de mim, ou eu não tô conectada às minhas necessidades, eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu tenho dificuldade de colocar limite, eu tenho dificuldade de me expressar. Fiquem atentos, tá bom? Já anota aí se você tiver com caderno, se não tiver com caderno, pega um caderno rapidão, ou depois quando eu passar a live pro Instagram ou pro YouTube, gente, vocês podem ver de novo e ir anotando com calma, tá? Sem problemas. Thay, minha linda, gente, a Thay, minha nova companheira de processo, de caminho. Como eu postei aí no YouTube, no Instagram, né? Estou numa nova fase, dei um passo. E a Thay é uma grande companheira aí nesse passo. Quem vai estar cuidando aqui, me ajudando muito aqui com o Instagram. Então vamos lá, Flávia, querida. Pamela, que bom que vocês estão gostando. Vai deixando aí comentário, gente, pra eu saber aqui onde vocês estão se vendo. Se você ainda não colocou, coloca pra eu poder usar, tá, gente? O seu exemplo. Coloca aqui o seu exemplo. O que tá parado na vida? O que tá travado? O que você tá tendo dificuldade de alavancar, de experimentar seu poder pessoal em qual área, né? Ou em qual projeto? Anota, coloca aqui, tá? Pra gente, pra eu usar seus exemplos aqui também. Ok, eu sou. Então, aqui é um primeiro momento. Eu sou humano, né? Eu tenho todas essas capacidades, eu tenho as minhas emoções e necessidades que eu preciso aprender a gerir e preciso fazer as pazes comigo mesmo, né? Que é encontrar o meu valor pessoal. Quem não viu, né, gente, a live com o Aragonê, eu fiz no final da live, tá lá no Sai Pobreza, tá no canal dele, tá? Daqui a um tempinho eu vou colocar aqui no meu canal também, provavelmente no fim de semana, no meu canal do YouTube também. Eu fiz um trabalho de encontro com a criança interior maravilhoso. Ajuda muito, né, nesse processo de compaixão, de amor, que é importante a gente viver com nós mesmos para que a gente possa encontrar o nosso valor, né? Ou seja, o nosso valor não depende de sermos perfeitos, de darmos conta de tudo, de atendermos todos os padrões sociais. Inclusive vai ser a live de amanhã, eu vou estar falando sobre padrões, tá? E que é muito do que gera adoecimento e sofrimento humano. Então, é o contato consigo. É quando você verdadeiramente consegue acessar a você mesmo. E esse acesso é prazeroso, te traz amorosidade. Esse é um ponto, né, gente, que eu gosto muito de trazer. A gente fantasia muito que é na autoperseguição, é na autocrítica, é na autodesqualificação que a gente cresce. Não é. Quando você se critica de forma pejorativa, destrutiva, negativa e inferiorizada, né, você na verdade está fazendo um desserviço para você. Você não vai crescer com isso. Entenda que a agressão, né, você pode até ter movimentos, né, mas o preço disso é muito caro. Por exemplo, eu tenho pessoas que já chegaram no consultório, né, em momentos da vida de muito sucesso profissional, mas num processo gravíssimo de ansiedade ou de depressão. Né? Por quê? Porque elas não chegaram lá a partir de um sentimento poderoso, saudável, de autoestima, de autoconfiança, de empatia e compreensão interna. E sim a partir da violência, da agressão, da autoperseguição, da rigidez, né? Do sentimento de que se eu não der conta disso, eu não tenho valor, eu não vou ser respeitado, eu vou ser rejeitado. Então a pessoa até conquistou alguma coisa, mas conquistou isso a custo da saúde mental, né? Então ela chega lá e não consegue nem usufruir daquilo ali, porque tá em sofrimento mental e emocional gravíssimo. Então é importante para qualquer processo que a gente chegue lá para usufruir do nosso processo, né? E que a gente faça as pazes com o processo em si, porque a gente vai passar muito mais tempo caminhando do que chegando, concorda? Então é muito importante, gente, essa questão do valor pessoal, né, a gente buscar individualidade para isso. Você precisa se ver com valor. Não adianta mãe, chefe, fulaninho, cicraninho falar que você é maravilhoso, que você é ótimo, que você tem valor, se isso não é uma coisa bem resolvida com você, tá? É aquela velha coisa que eu trouxe que é intransferível, né? Ninguém tem mais poder sobre você e mais influência sobre você do que você mesmo. Tá bom? Então, faça as pazes com seu valor interno. Estão gostando? Tá, vamos ver aqui o que o povo falou rapidinho. Conheci você com a Aragonês, super valeu a pena conhecer. Ai, Flávia, querida.
Sucesso nessa nova fase, obrigada, Sil. Verdade, a inteligência emocional faz muita diferença em todas as nossas conquistas. É muito mais difícil lidar com as emoções. Pamela, já deixa esse asterisco aí, né? Se você quiser, tem inclusive indicação aqui, tá? Eu acho que de 3 livros sobre inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional. Dri, eu não tô tendo forças pra cuidar da minha saúde física, até me sentir melhor no meu corpo. O que você me sugere? Tá, eu acho que com esse processo, compreensão desse processo, talvez você veja onde tá aí a falha, né? Onde você tá pecando desse processo, tá, gente? Porque muitas vezes pode estar nesse ponto aqui de valor, né? Parece estranho, mas às vezes a gente não se sente merecedor de coisas boas. E isso é uma forma de manter, né, a gente ainda naquela zona de conforto. Porque é isso, por mais que seja destrutiva a zona de conforto, ela nos garantiu uma sobrevivência. E é onde a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente passa a vida inteira só sobrevivendo, né? Eu tenho inclusive lá uma live enorme lá com a Aragonê também, e aqui no meu canal, onde eu falo sobre o medo do sucesso, né? Então o medo do sucesso é uma coisa real, porque tira a gente da nossa zona de conforto, tá? Então assim, cada caso é um caso, mas eu vou estar usando esse exemplo aqui, tá, Thay? Vamos lá, continuando. Gilmar, querido, obrigada. Vamos lá. Então, segundo ponto, né? Eu sou, eu quero. O que acontece muitas vezes, gente? Eu vou falar aqui do eu quero, mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é muito comum, que é o quê? A gente sai do eu sou e a gente quer ir lá pro eu faço, né? A gente quer rápido, a gente quer conquistar imediatismo, né? A gente quer logo o trem. Então, é isso daí que eu quero, então, né, eu já vou lá fazer. O grande problema, gente, é que quando a gente vai direto pra ação, a gente não tem consistência. Essa parte do eu quero é muito importante. Por quê? Porque o eu quero fala de uma decisão. A gente só vai conseguir ter resiliência e persistência num caminho se verdadeiramente houver uma decisão. Se a gente vai direto pro eu faço e pula essa decisão, por quê? Porque essa decisão vai falar sobre pagar o preço, né? Vai falar sobre responsabilidade. Sair da zona de conforto, ter disposição para experimentar o novo. Gente, vocês acham? Olha, porque o povo acha que às vezes, por ser psicólogo, não é humano. Gente, nesse último, desde que eu comecei esse processo, né, com as redes sociais, gente, o tanto que eu sofro, o tanto de dor que eu vivo, é doído sair da zona de conforto. Mas por isso é importante passar pelo processo do eu quero, né? E aí eu vou explicar um pouco pra vocês o poder do eu quero. Porque sair da zona de conforto sim, e por isso é importante você estar conectado com as suas necessidades e as suas emoções e saber usar delas ao seu favor. Porque nesse momento aqui onde a gente vai se responsabilizar, né, pela nossa decisão de eu quero aquilo e pagar o preço e etc, essas emoções vão explodir, né? Ou seja, a gente vai ter medo, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter frustrações e um monte de coisa. E o que vai segurar a onda é a decisão. Então, muitas vezes as pessoas não passam por esse processo de uma escolha real, íntima, de uma decisão, é o que eu quero. Muitas vezes as pessoas entram no eu devo. Ah, mas é porque eu tenho que. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Você não tem que nada. Você não tem que nada. Não é porque outras pessoas estão fazendo que você tem que fazer. Né? Não é porque esperam isso de você que você tem que fazer. Não é porque a sua família, porque fulaninho. Você não tem que nada. Você deve querer algo. Eu quero é diferente de eu tenho. Vocês percebem que quando você fala de eu tenho o quê? Quase que já assume ali um papel de vítima naquela situação, é porque eu tenho que fazer isso. E aí a sua energia, a sua ação já vai em baixa, já vai sem energia vital. Por que é muito importante, tá, gente, a gente passar pelo processo do eu quero? Porque isso é uma decisão íntima e pessoal. Enquanto você se sentir pressionado com algo, enquanto você sentir, enfim, né, que é uma expectativa externa e não interna, você não vai conectar com algo que é muito importante para um processo de empoderamento pessoal, que é esse daqui, propósito. O propósito, ele só vai ser alcançado quando você tem bem claro esse eu quero. Por quê, gente? O que é o propósito? O propósito é trazer à sua decisão uma emoção. Ou seja, é trazer para a sua decisão não só racional, decisões racionais, mas também uma decisão emocional. Que quer dizer o quê? Que eu mereço, né? Eu consigo, né? Você consegue acessar no propósito
né? Eu desejo, ou seja, isso daqui tem a ver com o meu valor de vida, né? Eu quero ajudar as pessoas com isso, ou eu quero muito viver essa situação, seja, né, de carreira ou pessoal, né, que nem a Thay falou, né, sobre o corpo, né, de eu estar ali me sentindo bem comigo mesma, né? E aí esse é um ponto muito importante, né, gente? Que aí volta naquilo que eu falei. E esse é um ponto talvez importante para você refletir, tá, Thay? Eu quero emagrecer. Com qual função? Qual a função de cuidar desse corpo? É um cuidado ou, na verdade, é uma violência? Gente, tem uma muriçoca aqui que eu tô com uma vontade de bater nela, mas tô com medo de bater no celular. Foi embora. Qual é a função dessa minha ação? E o propósito vai conferir isso. Essa é uma função construtiva ou é uma função negativa? Porque sim, eu posso chegar e ter um corpo magro e enfim, né, dentro dos padrões, né, ditos sociais, mas aquilo ser apenas um processo de autopunição e autorrejeição, ou até de tentativa de compensação. Eu não me sinto com valor, e aí então eu quero compensar isso com tentando ter um corpo perfeito? Ou isso é uma ação de amor? Eu quero me cuidar, eu quero cuidar do meu corpo, que é o meu lar, né? É assim que eu me sinto bem. Então a gente tem que estar atento à função dessa ação. E toda vez que essa função é positiva, é construtiva, ela está em contato com o propósito. Então o que faz, né, às vezes eu acordar cansado, ou eu ter vivido uma frustração e eu persistir naquilo? É eu emocionalmente estar envolvido com aquilo. É eu de fato sentir aquilo como um propósito na minha vida, né? Então trazer uma emoção. E a gente só traz essa emoção, gente, quando verdadeiramente a gente quer algo, né? Então eu quero pra quê? Ah, muita gente que fala aqui, né? Eu quero concurso público. Eu quero concurso público pra quê? Pra viver a minha autonomia? Pra viver a minha liberdade? Porque eu mereço coisas boas na vida? Porque eu mereço, porque eu quero usufruir disso, quero compartilhar com as pessoas que eu amo. Então coloque um propósito emocional nisso, porque isso vai te ajudar muito, que é exatamente o eu quero. Isso vai te ajudar muito nessa resiliência, nessa persistência e no lidar com as frustrações do desafio, que são naturais. Então, gente, é muito importante o eu quero, porque o eu quero fala da nossa grande potência na vida, que é a responsabilidade. Nada é conquistado sem responsabilidade. E aí, gente, responsabilidade pra tudo. Por exemplo, eu tô aí estudando para um concurso público. Sim, eu tenho que me responsabilizar com o fato de que nem tudo que eu vou desejar fazer eu vou conseguir fazer, que eu vou ter que dizer alguns nãos. Isso é ser coerente com a minha responsabilidade, né? Eu tô decidindo que eu quero cuidar mais da minha saúde, né, física, então eu vou ter que entender que nem sempre eu vou poder ir lá pro jantarzinho, que nem sempre eu vou vou poder comer aquilo que a minha vontade imediatista fala, né, que eu vou precisar colocar limites em mim, que eu vou precisar me motivar, né, ou pedir ajuda a um aspecto que eu tô com dificuldade. Por exemplo, eu mesmo tô no personal, porque com todos esses projetos que eu tô aqui vivendo, né, eu tava deixando ali a atividade física por última. Quando eu percebi isso, eu falei, eu tô precisando de ajuda. Então, eu vou lá pro personal. Antes eu fazia isso com amigas, né, quando eu era mais nova. Então, quando eu sentia que eu tava precisando de ajuda pra manter ali o ritmo do exercício, eu logo me juntava com uma amiga. Só que depois que a gente vai ficando mais velho, gente, cada um tem um horário, uma responsabilidade, vira um trem, um pandemônio, que é difícil de encontrar uma amiga pra fazer com vocês. Não sei se vocês vivem isso, mas eu vivo. Não tô conseguindo amiga pra malhar. Gente, quem quiser malhar, vamos malhar comigo. E aí a importância da gente identificar ali, né, quais são as demandas, né, e qual é a minha responsabilidade nesse processo. Então, o eu quero aciona responsabilidade, me faz querer pagar o preço. E pagar o preço tem a ver com sair da minha zona de conforto, ou seja, não vai ser confortável. Se você estiver esperando que seja lindo e maravilhoso o momento para você fazer isso, não vai fazer. Não vai fazer, não tem hora linda e maravilhosa. Entenda, não tem hora aprimorada, perfeita para aquele processo. Não tem emoção perfeita, entende? Ah, não, eu só vou dar espaço quando eu estiver muito confiante. Não vai acontecer, então. Não vai dar o passo. Por que eu falo isso, gente? Porque confiança é uma coisa que a gente adquire. Confiança não é uma pílula que eu engulo. Confiança é algo que eu adquiro com o quê? Com experiência, com ação. Eu preciso experimentar. Eu preciso começar a agir e me movimentar para criar essa confiança. Então, é muito importante entender que eu coloquei esse tópico exatamente para falar sobre isso. É desconfortável.
Não tem ponto. Gente, eu lembro quando eu saí do meu contador, a primeira vez, que ele me falou aquele monte de número, eu não entendia nada. E como é que vai ser pra passar nota fiscal? E não sei o que, imposto, não sei o que. Eu juro, eu saí de lá chorando, pensando, eu vou ficar pobre. Não tem mais jeito, eu vou ficar pobre. Todo meu dinheiro vai pra esses impostos. Foi um pandemônio dentro de mim. Foi desconfortável. Mas eu entendia e eu queria, né, aquele processo na minha vida pra eu me sentir confortável, pra eu me sentir que eu podia ter liberdade pra crescer, né, pra me mostrar, pra aparecer, porque tava tudo ok dentro dos conformes. Mas foi confortável? Foi não. Foi confortável não. E esse desconforto, né, gente, a gente vai conseguir ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de amorosidade, né, com esse desconforto, paciência com nossos desconfortos, né, buscando soluções devagarzinho para eles, aqui também com essas questões do eu sou, né? Então, ter valor pessoal, se sentir com valor, te ajuda a persistir. Né? Então, eu me ver como uma boa profissional, que tem muito para transmitir, né? Que posso estar ali de fato compartilhando e ajudando pessoas e etc. Que vai me fazer, por exemplo, estar aqui me expondo, né, para vocês e saindo da minha zona de conforto. Né? Hoje as lives já não são tão sair da zona de conforto, mas já foi muito, né? Já foi muito. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, maravilhosos. Ah, suas palavras são muito sábias, obrigada, Gilmar. Sou muito ansiosa. Então, Marilene, veja, né? Vai ter que cuidar aí um pouquinho da ansiedade, vai ter que entrar um pouquinho nessa questão das frustrações, tá? Então, conseguir trabalhar um pouquinho a autoimagem, tá? Para que você se sinta mais segura em si, entender que você vai fazer o que for necessário para alcançar aquilo que você deseja, com persistência e resiliência, né? E experimentar um pouquinho esses movimentos. Comece um pouquinho devagarzinho, gente. A gente não precisa já com um salto mortal, não, tá? Porque não rola. A gente pode começar com uns passinhos pequenos, experimentando, botando pequenas metas, buscando suporte. Uma coisa que ajuda muito em qualquer processo, gente, é suporte, é apoio, sabe? É igual eu tava falando aqui da academia. Não é gostoso quando você vai fazer alguma coisa com alguém? Que às vezes você tem dificuldade e a pessoa já tá lá pra te ajudar, tá lá pra... E aí a pessoa às vezes também tem dificuldade, vocês estão lá se dando apoio, não sei o quê. É muito bom trabalhar em equipe, né? Trabalhar com pessoas. Busque pessoas que estejam coerentes com suas buscas, né? Então, uma pessoa que tá estudando pode buscar uma outra pessoa que esteja ali no mesmo processo de estudo. Isso vai ser legal, pô, sábado à noite vamos juntar e vamos estudar? É claro que agora a gente tá precisando fazer isso com mais cuidado, né, por causa da pandemia. Mas a gente pode fazer um grupo de desafios juntos, a gente pode partilhar ali nossas atuações do dia, né, a gente pode um confortar o outro nos momentos de dificuldade. Então busquem apoio e suporte, tá, que ajuda muito também, é uma grande potência nesse processo. Então, né, não vai ser confortável, gente, vai sair da zona de conforto. Não espere que esteja mil maravilhas para você dar esse passo. Se nutra do eu quero. Encontre o seu propósito nessa ação. Se ele tá sem propósito, vai ficar capenga. Tem que encontrar o propósito. O que eu tô buscando? Eu quero alcançar o quê? Qual é o meu desejo com isso? Né? O que eu vou ganhar de benefício? O que eu vou promover enquanto benefício? Qual é, emocionalmente, o que você quer conectar, tá? Esse trabalho com a criança ajuda muito, tá? A conectar essa criança, porque quando a gente conecta com a nossa criança, a gente quer dar tudo pra ela. A gente sente que ela merece tudo. Que ela merece ser amada, que ela merece sucesso, que ela merece qualidade, que ela merece estar bem com ela mesma, que ela merece saúde. A gente conecta com tudo, e por isso é um trabalho muito poderoso. Então, acione, saia só do racional, não fique só no racional e acione o seu emocional, porque nos momentos em que você estiver cansado, nos momentos que aquilo ali estiver difícil, desafiador, lá no topinho da montanha, que você já foi com, né, a gente vai com energia pro início da montanha, mas vai chegando lá no fim, a gente vai dar umas raladas para chegar. O seu propósito, né, a sua escolha, responsabilidade vai estar lá presente para poder te dar esse sprint final, essa energia final, tá bom? Então, não pode pular a responsabilidade. Esse é um ponto fundamental, central de um processo de poder pessoal, tá bom? Então, é muito importante. E aí, veja, esse é um ponto, né, que vocês podem estar escrevendo também. Né? Como eu me responsabilizo? E aí eu coloquei aqui 2 pontos, tá, gente? Importantes. Que
depois eu falo deles. Deixa eu falar deles no final, vai ficar melhor. Então tá. Então não vai ser confortável, tá? Já tire isso daí das suas expectativas. Vai ser um pouco dolorido, busque apoio, suporte e emocional junto. Qual é o meu propósito com isso? Aciona isso. Aí a gente vem pro próximo tópico, que é exatamente do eu faço. Ou seja, eu sou, né? Eu me identifico enquanto uma pessoa capaz, emocional, de valor e de necessidades. Eu decido, eu quero, e isso é uma responsabilidade pessoal. Por exemplo, muitas pessoas vão me procurar, né, diariamente, querendo desenvolver mais, desenvolver pessoalmente, curar alguma dor, né, lidar com algum desafio. Isso só acontece, gente, com eu quero. Se alguém quiser te vender uma pílulazinha da salvação, isso é mentira. É mentira. Ninguém pode fazer por você, né? Essa é uma decisão pessoal. Você pode ter pessoas ali te dando suporte, te guiando, né, te transmitindo partes da própria sabedoria que aquela pessoa estudou, como por exemplo um psicólogo, para te ajudar nos questionamentos adequados, né, na resolução dessa autoimagem, mas ainda assim é sua vida. É sua vida, você precisa decidir por ela. E aí, depois que eu decido o que eu quero, a minha ação, né, gente, o eu faço, ele vai ser muito mais consistente, né? Ele vai estar mais consistente junto com o meu propósito. Então, muitas pessoas reclamam, né? Ah, eu começo a fazer, depois eu paro. Ou eu começo, ou eu quero muito fazer, fico ali planejando, mas na hora de fazer eu travo e não saio do lugar. Provavelmente, gente, tá com um desafio aqui. Tem que melhorar, conversar mais consigo mesmo, escrever qual é o propósito, por que você tá decidindo isso, o que isso tem a ver com você e não com o outro, tá? Sincronizar isso com o seu interior, tá? Para que isso seja uma decisão verdadeiramente, né? Muitas vezes são decisões, meio capenga, assim, decisões, né? Então, preciso que essa decisão esteja mais presente, tá? Na sua mente, na sua percepção e na sua consciência, tá bom? Para que essa ação tenha mais apoio e suporte. Deixa eu ver aqui, verdade, o querer é fundamental. Verdade, Sil, é mesmo. Apoio me ajuda a não desistir. Legal, Cíntia, que bom que você buscou esses apoios. Como saber o que quero? Quero tantas coisas. Ana, então, às vezes o querer tantas coisas pode ser, né, uma fuga, pode ser, na verdade, um boicote. Tudo bem a gente querer muitas coisas, né? Mas a gente precisa ter pontos de prioridade. Se a gente for pensar que a realização demanda de energia vital, né? Demanda de energia vital. Então é importante a gente ter ali, né, organização com as nossas coisas, né? Organização é um ponto muito importante. Então, se eu tô querendo muitas coisas, né, você precisa talvez entrar em contato mais com o eu sou para ver o que vai ser prioridade nesse momento, né? Qual é a minha prioridade nesse momento? Quando a gente, aquela coisa, né? Quem faz muito não faz nada. Então é importante, né? Eu tenho inclusive vídeo, tá, gente, falando sobre foco, né? Sobre o desafio de estar focado. E aí pode ir lá assistir, às vezes você pode ter algum insight legal com ele, tá bom? Então aqui no eu faço, o que eu falei, né, gente, sobre apoio. Então, eu faço, não quer dizer eu faço sozinho, dando conta de tudo, sendo perfeito, maravilhoso. Não é assim. Eu faço como? Como que eu vou fazer? Né? O que eu vou buscar de apoio? Quais são as pessoas que já inventaram a roda, não precisa inventar a roda de novo, né? Ou quais as necessidades dentro dessa ação e as dificuldades que com apoio, com suporte, vai me ajudar, tá? A gente tem um pouco desse mito, né? E é um mito muito negativo para a nossa saúde mental, né? O mito de que só tem valor se a gente der conta sozinho, né? Só tem valor se for assim, ralado, sofrido, num grau, tipo... Não, gente. Tem valor a conquista com apoio, com suporte. Não diminui o valor da conquista de jeito nenhum, tá? Não coloquem essa pressão sobre vocês, porque isso pode ser uma das coisas que pode fazer você desistir, parar, né? Então, tenha ajuda, tá bom? Muito importante. Lidar com a frustração, saber lidar com essa frustração também é muito importante. Vou deixar gravado sim, pode deixar. Vai deixar gravado? Cheguei agora. Ai, que pena que chegou agora, mas não tem problema, tá? Vai deixar gravada, pode deixar tranquilo. E Elis, vai ficar gravado pra vocês depois pegarem um caderninho e anotar tudinho e ver onde aqui que vocês precisam estar alinhando mais, tá bom?
Se na hora que vocês forem fazer isso, gente, tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá nos comentários, tá? Que sempre, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá responder vocês. Então, chegamos aqui num ponto que eu gosto muito e acho muito importante para qualquer processo, que é coerência. Veja, muitas vezes a gente fala, eu quero tal coisa, né? Ou seja, o caminho a seguir é esse. Mas, quando eu vou tomar consciência das minhas ações, eu tô indo pra lá, pro outro lado. Geralmente, quando acontece essa inconsistência, essa incoerência, muito provavelmente você pulou, você foi direto. Você pulou essa fase do eu quero, que aciona o propósito e a responsabilidade. Quando a gente vai direto e não passa por esse processo de introspecção, aprofundamento em si, presença na vida, se colocar como protagonista da vida. É isso que é essa fase do eu quero, é o protagonismo. Eu decido a minha vida, né? Eu estou na minha vida presente. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero, sim, tem uma influência grande na minha vida. Na verdade, é a maior influência da minha vida. Se colocar presente e protagonista na sua vida, gente, é parte fundamental para que você tenha coerência, né? Então acontece muita incoerência. Eu quero passar no concurso público, mas qualquer coisa que aparece que não seja do estudo, eu tô lá fazendo. Não tá bem acionado na responsabilidade. Não tá bem conectado com o propósito. Precisa cuidar disso. Então, coerência, gente, é tudo. Quando você vai, e aí eu coloquei aqui como último tópico, tá? Porque aí vai voltar ali na frase do início. Quando a gente tá com boa coerência, quando a gente tá agindo de forma coerente com os nossos desejos, a gente consegue viver mais a nossa confiança, né? Foi aquilo que eu falei, confiança não é algo que alguém me dá, apesar de ser muito vendido dessa forma, né? Tem muita gente aí pelo mundo querendo te vender confiança, né? Confiança é algo que se conquista, confiança é algo intransferível, é seu, faz parte da sua relação com você. Você tem que promover isso. Quando a gente é coerente, gente, mesmo que a passos devagar, né, de novo, não precisa exigir de você grandes passos no início. Você vai se adaptando àquilo que é desconfortável, vai encontrando o seu lugar e você vai sentindo mais seguro. Mas toda vez que você é coerente com você, lembra que eu falei pra vocês no início que isso é um ciclo? Eu fico confiante. Quanto mais confiante, mais valor eu tenho e por isso a gente começa a entrar num ciclo de empoderamento e de poder pessoal. Esse ciclo de empoderamento e poder pessoal, né, gente, é o que vai fazer a gente estar na vida cada vez mais, não só coerente, mas aqui me fugiu, autêntico, mais presente, mais protagonista, mais explorador, mais potente, usufruindo das nossas potências humanas, né? É esse ciclo. É esse ciclo. Então, a coerência gera autoconfiança. Tá? Ou seja, eu decidi que eu quero, eu escolhi, é uma decisão pessoal minha, e eu estou tendo movimentos para esse caminho. Isso começa a falar o que pra você? Que legal, você é confiável, né? Você tá falando que quer e você tá fazendo por onde receber isso. Então, tem confiança nisso. Vamos para um tema meio que nada a ver assim, vai ficar gravado assim, Natasha, pode deixar. Sheiloca, minha linda. Obrigada, Ai, virei sua fã, que bom que você tá gostando, querida. Sejam muito bem-vindos aí quem tá chegando agora. Por que, gente, isso é importante, esse processo, né, de confiança? Você se torna o seu maior parceiro na vida. E aí, trazendo um exemplo bem fora, né, que a gente nem conversou aqui, vamos pensar num relacionamento amoroso, tá? E aí, pessoas que vivem relações abusivas, desqualificativas, sejam relações ou às vezes nem são relações, né? Às vezes a pessoa nem tá numa relação, mas ela tá ali paquerando, né? Envolvida com alguém, né? Que não tá dando bola, que tá abandonando, que tá rejeitando, que tá abusando, que enfim, tá chantageando. Vamos pensar nisso. Essa pessoa, ela pode falar querer o amor, ela pode fantasiar que é o que ela quer, né? Mas quando ela tem essa autoimagem distorcida, ela vai para um processo incoerente. Então eu quero amor, mas eu tô aceitando a agressão no lugar do amor. Gente, isso mina a sua autoconfiança. Mina. Se você é a pessoa que tá se colocando naquela situação, que tá se colocando à mercê daquele outro, né, que te destrói, como você vai confiar em você?
Não vai confiar. E é óbvio, né, gente, que existem processos muito mais profundos nisso. Eu não tô querendo trazer isso como uma coisa simples, de jeito nenhum, né? Inclusive, tem muitos vídeos aqui falando sobre relações, né, e o quanto que elas são desafiadoras, né? Porque falam muito sobre questões emocionais nossas anteriores, né? As nossas relações são um transbordar de nós. Então, se a gente tá ali, né, ferido, com uma baixa autoestima, inseguro, traumatizado, isso se transborda numa relação ruim. Mas é importante você ver como você participa disso hoje, né? Então, eu quero ter autoconfiança. Por que que eu me mantenho em uma situação que me faz mal? Por que que eu fico lá passivo e dependente e fantasiando que é aquilo que vai me fazer bem? Isso gira uma confusão interna, uma grande confusão interna que nutre as suas neuroses, né? Eu realmente não sou confiável, eu realmente não tenho valor, né? Eu realmente as coisas boas não vão acontecer pra mim, tá bom? Então é muito importante a gente ficar atento com isso. E aqui, gente, se inicia então esse processo de empoderamento, tá? E de encontro com o seu poder pessoal. Então fica aí esse convite para vocês escreverem no caderno, assistirem depois a live com cuidado, né, com calma. Eu vou deixar essa live salva, deixa eu pensar. Amanhã é terça, amanhã não, porque amanhã vai ter outra live. Aí quarta tem vídeo, então não. Na quinta, tá, gente? Quinta-feira eu tô subindo essa live, vai lá e já anota, vê direitinho, vê quais insights você pode ter com isso daqui pra ver aonde você tem que focar mais, cuidar mais, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui alguns pontos negativos e alguns pontos positivos, né? Ou seja, pontos pra gente eliminar e pontos pra gente nutrir dentro da gente. 1, desistência. Fique atento se você não tá muito exigente com você, fique atento se você não tá passando pelo processo do propósito e por isso você tá aí nesse processo de desistência. Paralisação. Cuidado com seus pensamentos. Geralmente a paralisação fala já aqui nesse primeiro ponto, né? Ou seja, eu já me percebo sem valor, sem competência e capacidade, né? Eu uso das minhas emoções para ficar me ferindo, me desqualificando. Então isso acaba me paralisando, tá? Outro ponto, vitimização. Eu fico projetando, né, gente, a responsabilidade da minha vida em tudo que é coisa, menos em mim, né? É na família, é no tempo, é no trabalho, é um monte de coisa, menos em mim. Então, isso daqui, gente, óbvio, não é uma escolha, nenhum desses processos é uma escolha, tá, gente? De jeito nenhum. Não é, eu sou péssima porque eu fico fazendo isso daí. Entenda, isso daqui, na verdade, é uma expressão de dor, né? De alguma forma, você não foi motivado, incentivado, né? Ou foi agredido, desqualificado, que fez você não desenvolver algumas habilidades importantes, mas que hoje, enquanto adulto, você pode desenvolver, né? Você pode investir em você. Entenda, investir em você é o maior investimento da sua vida. Você está presente em todos os fatos da sua vida. Você não está alheio aos fatos da sua vida. Então, invista em você. A vitimização, então, é o estar coadjuvante da minha vida, né? Eu me tiro do centro e fico coadjuvante, né? Eu não tô presente, eu não sou o protagonista da minha vida. Eu tô ali só em torno de. Então, todo mundo tem responsabilidade, menos eu. Tem que estar muito atento a isso, tá? Diga os nãos que são necessários, coloca os limites que forem necessários. Coloca o limite em você também, né? No caso, eu lembrei aqui do caso da Thay, que, tô com preguiça, tô querendo ficar na cama. Não, bora, vamos fazer o exercício, né? Coloca o limite aí nessas demandas imediatistas, né? Pra que você consiga alcançar o que você quer. E o processo de autoperseguição, né, gente? Que é aquilo que eu falei pra vocês, que muitas pessoas fantasiam que é na agressão, que é na violência, que é na autoperseguição que a gente conquista. Não é. Você pode conquistar, como eu falei, mas o preço disso se torna alto. Entenda que o afeto, ele é muito mais poderoso. Muito, muito, muito infinitivamente. E eu acho que talvez esse seja o grande propósito da minha vida, é ensinar isso, é falar sobre isso, tá? A autoperseguição, que é quando você fica se comparando, quando você fica se desqualificando, quando você se persegue em qualquer erro, ou seja, você quer ser perfeccionista, quando você quer ser forte, dar conta de tudo sozinho e fica, né, se diminuindo porque não tá dando conta, não tem que dar conta de tudo, gente. Não tem que dar conta de tudo. Busca apoio, suporte, cuida de você. É no afeto que você tá, então, colocando... Vamos pensar aqui em vetor. Vamos voltar lá pra física quando a gente tava lá na escola. Vetor pra cá, né? Então, eu quero ir pra lá. Quando eu tô me agredindo, né? Eu posso até ir pra lá, né? Mas entenda que o preço desse vetor aqui vai ser futuramente me anular.
Ou eu fico num processo oposto. Vamos colocar processo para que isso seja contínuo, que é exatamente o afeto, né? Ou seja, se diante de uma falha eu consigo ser afetuoso comigo, não para eu ficar com autopiedade e me vitimizando, mas sim para eu ter compaixão nesse processo. Já é dolorido. Se eu sou o primeiro a me chicotear, me perseguir, né? E ficar ali num processo de autoperseguição e agressão comigo, no que isso vai me ajudar? Eu posso me responsabilizar pelaquela falha, buscar entender o que aconteceu, amadurecer, desenvolver com aquilo, mesmo que seja dolorido, mas vivendo a dor da situação e não a dor de me ferir, né? Que são duas coisas diferentes. Então, estimule o afeto, tá bom? Aí aqui nas coisas que tem que estimular. Fé. Quando eu falo de fé, gente, não necessariamente eu estou falando de religião. Fé é uma capacidade humana. Fé fala sobre eu confiar que coisas boas virão. Fé tem a ver com eu ser positivo, né? Com eu me sentir merecedor de coisas boas. Então, investir na fé, né, é muito importante. A fé fala sobre um ponto da vida que eu não tenho controle. E se eu não tenho controle, por que não eu pensar que tudo vai dar certo, no fim das contas? Porque, incrivelmente, isso influencia as nossas ações, né? Quando a gente é pessimista, diante do primeiro erro, a gente já fala, pronto, tá vendo? Eu disse? Péssimo, sabia que ia acontecer assim. Quando a gente tem fé, a gente consegue ver aquilo apenas como um desafio, uma pedra no caminho, né? Ainda dá para eu passar por cima, rodear, encontrar um jeito e continuar. Agora, o pessimismo não, né? O pessimismo faz com que as nossas frustrações se tornem grandes buracos e crateras no meio do caminho, das quais a gente acaba desistindo, tá? Confiança. Seja coerente, nutra sua autoconfiança. Cuidado com o que você pensa sobre você. Nutra pensamentos qualificativos e amorosos com você. Criatividade. Gente, criatividade é um ponto assim, ó, muito importante. Nós, enquanto essência, somos seres criativos. Nós somos criadores, né? Nós somos seres criativos. E criatividade não é um pote que acaba. Na verdade, criatividade é uma potência. Quanto mais você estimula, mais você tem, né? Então, a criatividade é uma coisa a ser estimulada. Crie soluções, né? Saia da mesmice. Se você quer resultados diferentes, pense em novas estratégias. Crie movimentos, tá? Ficar no mesmo movimento, né? Que é a zona de conforto, com os mesmos movimentos, você vai alcançar as mesmas coisas. Quer um movimento novo? Quer um resultado novo? Crie movimentos. Ouse. Busque coisas novas, internas e externas, tá bom? Criatividade é um ponto muito essencial nesse processo. E resiliência, que fala exatamente sobre como lidar com as frustrações. As frustrações, espere por elas, né? Elas fazem parte do caminho, mas trate-as como frustrações, né? Ou seja, que pena, eu pensei que ia acontecer desse jeito, eu tava esperando o resultado, eu tava achando que ia ser mais fácil, tudo bem, né? Faz parte, expectativas são naturais, mas como eu vou lidar com essa frustração, né? Ou seja, se eu vou tratar isso com resiliência ou se eu vou tratar isso com autoperseguição, né, com pessimismo, é o que vai fazer a diferença nesse caminho, tá bom? Ficou claro, gente? Ai, deixa eu ver um pouquinho aqui o comentário de vocês. Falei sem fim, 1 hora, meu Deus do céu. Natasha, eu acho que porque ninguém mais reclamou que tava travando. De qualquer forma vai estar salva, tá, Natasha? Qualquer coisa é só ver lá quinta-feira. Ai, que linda, Adri é cura, gente, vocês são os queridos. Amei muito a explicação do fluxo. Obrigada, Adri. Aprender a nos respeitar como indivíduos. Isso mesmo, Sheiloca. Hoje eu tô tendo mais controle disso. Acho que tô passando por esse processo todo de empoderamento. Maravilhosa. Você me conta depois aí como é que tá esse processo, Natasha. Me dá mais notícia, tá? Eu ficava me sentindo culpada por tudo que não dava certo. Às vezes, coisas até que não dependiam de mim. Pois é, você vê, né, como que a gente é exigente com a gente, né, e cruel até muitas vezes. É sacanagem a gente ser injusto nesse ponto, né, de criar uma expectativa e uma fantasia de controle a ponto de coisas que não são do nosso controle, né, isso vai criar de fato uma pouca resiliência, né, vai, na verdade, te intoxicando no caminho. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A live vai ficar salvo. Agradeço a presença de todo mundo que ficou até o final. Amanhã a gente vai ter uma outra live muito legal, tá? Onde eu vou estar falando sobre o que é padrões,
né? Então, eu acho que tomar essa consciência e poder ter um senso crítico sobre isso é parte do processo de individualização, tá bom? Que é exatamente isso de estar presente na vida, de ser presente, né? E não de estar aqui na vida alheio, né? Alheio, alienado da sua própria vida, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre padrões. Espero que vocês estejam aqui comigo também. Convide familiares, amigos, todo mundo. Vamos bombar, tá? Essa live. Quem sabe, eu tô ansiosa aí pra chegar o dia que eu vou estar com 100 pessoas ao vivo. Seria incrível. Então, conto com vocês aí pra me ajudarem também, tá bom? E vamos ler a frasezinha do final? Bom, a frasezinha do final é sobre criatividade, né? Que eu quero muito incentivar vocês a desenvolver. Posso também depois fazer uma live só sobre isso, tá? Só sobre criatividade. Você não pode esgotar sua criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. Lembre-se disso, tá? Lembre-se que esses 4 aqui que eu coloquei são capacidades internas para serem florescidas, incentivadas, regadas diariamente. Regue diariamente. Diariamente faça uma coisa nova e diferente. Experimente uma coisa nova e diferente. Ah, você geralmente faz assim, então deixa eu experimentar fazer de outro jeito. Experimenta, vê o que dá, como é que você se sente, tá? Às vezes você vai encontrar ali boas soluções, tá bom? Bom, gente, é isso. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Obrigada pelo carinho, tá? Cecília, querida, que bom que foi, né, que te impactou tão positivamente. Um beijo no coração de todo mundo. Até amanhã, 8 horas da noite. Beijão. Tchau!